pastor, pedagogo, cientista social, administrador de empresa, pós-graduado em educação, política e sociedade, antropologia, neuropsicologia aplicada à aprendizagem, psicanálise e às ciências da religião. Atua como mantedor escolar, empresário na área de ensino, palestrante e professor em seminários teológicos. Quanta coisa, hein? Recebam agora o pastor Márcio. Obrigado. Você vai me falando aí? Eu vou te falando, tá bom. Beleza, combinado então. Acompanhando aqui do lado. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu tenho uns brinquedinhos aqui, depois se alguém quiser ver. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estão acordados? Sim? Então tá bom. Joia. Bom, gente, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui na FIFIC. É um evento que eu tenho um prazer muito grande de estar, porque eu entendo que aqui nós temos uma amostra do que Deus é. Por quê? Porque Deus é Criador. A Bíblia diz que Ele, pela sua palavra, construiu os universos. Então nós temos aqui criadores de universos. Então nós temos pessoas que replicam a criação de Deus, replicam um perfil de quem é o nosso Deus. Então eu gosto muito desse ambiente de criatividade que é produzido na FIFIC. E então eu peço permissão aos escritores e aos... Aliás, deixa eu conhecer vocês, como a gente está em pouca gente. Algum de vocês são escritores? Ótimo, bênção, muito bom, legal. Eu peço permissão de vocês para entrar e conectar o mundo da criação artística ao mundo do trabalho, ao mundo da cultura, entendendo que tudo isso faz parte do mesmo universo, ok? Permissão dada? Vamos lá então. O trabalho é algo que faz parte da nossa vida e infelizmente nós ouvimos ainda no meio cristão aquele versículo que está em Acrescentares, né? Que o grande problema é o dinheiro, né? A raiz de todos os males é o dinheiro, e não é. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, né? Então o dinheiro é algo extremamente importante. A gente fala que você quer ver o diabo é ficar sem dinheiro, né? Então dinheiro é algo muito importante para nós. E nós conectamos muito o trabalho ao dinheiro e o dinheiro ao trabalho, né? E o meu propósito aqui hoje é entender que o nosso trabalho deve ir muito além, ele tem um papel muito maior do que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante, mas o nosso trabalho vai muito além disso, por isso nós vamos conectar trabalho, cultura e fé, ok? Um outro ponto que é bom a gente colocar aí como premissa é que a Bíblia não diz, aliás, a Bíblia nos diz para que nós não, digamos, dos tempos passados que eram melhores do que hoje, ok? Então nós precisamos realmente tirar isso do nosso repertório e dizer, no meu tempo era assim e que o nosso tempo seja hoje. E mais do que isso, que o nosso tempo seja o tempo de Deus, o tempo da eternidade. É o tempo que não está submetido ao Cronos, mas é o tempo que vai além disso. Esse é o tempo do nosso Deus. Tendo isso como premissa, então, vamos lá voltar ao início de todas as coisas. Sempre quando nós queremos entender alguns princípios ou entender princípios, nós precisamos usar essa ferramenta, voltar ao início. Na Bíblia, sempre que você encontra um termo, alguma expressão, para entender o que Deus queria dizer, o que a Bíblia queria dizer, uma dica grande é voltar à primeira referência daquele conceito. Então encontrei uma palavra, encontrei um texto, encontrei um princípio que eu quero entender melhor. Procure qual é a primeira referência que a Bíblia traz sobre esse princípio. E nós vamos fazer isso hoje. Vamos voltar ao início, às origens do termo trabalho e entender como isso vem se desenrolando ao longo da história. Combinado? Vamos fazer essa viagem no tempo então? Vamos lá, o próximo slide. Nós temos aqui a palavra tripalium, que é uma das origens da palavra trabalho. Tripalium era um instrumento de tortura medieval e existem duas opções, né, duas possibilidades do que era o tripalium. Uma, essa ferramenta de extirpar as tripas de uma pessoa. Então prendia essa pessoa em uma espécie de cruz com 3 paus, né? E 2 assim, e uma haste vertical. Então a pessoa estava ali nos 3 paus, por isso tripalium, tá? E outra versão é tirar as tripas de alguém, ok? Por isso aquela expressão que muitas vezes nós usamos, vocês já devem ter ouvido isso. Aquela empresa tira as tripas das pessoas, já ouviram isso? Um trabalho que arranca as tripas, já ouviram essa expressão? É uma expressão que se utilizava bastante antigamente
o trabalho arranca as tripas e vem exatamente daí, tripalium, tá? Não me parece alguma coisa boa, né? Imagina alguém que vai trabalhar, um pai de família que vai trabalhar e ele chega e volta para casa vindo do tripalium. Ele chega feliz em casa? Não. Ele sai para trabalhar no dia seguinte feliz? Também não. Então nós precisamos entender que essa é uma das origens do que nós chamamos a atividade de fazer algo para se ganhar a vida, ok? Tirar as tripas de alguém. Então assim, esse tipo de trabalho, ele leva a um conceito que está muito em moda hoje e eu já ouvi umas meia dúzia de vezes hoje, que é o sextou. Né? Agora, sextou. O que é o sextou? Poxa vida, eu estava fazendo uma coisa que eu não queria fazer, chegou no fim daquilo que eu não queria fazer e ufa, sextou, estou livre daquilo que eu não queria fazer. Isso nos mostra algo muito preocupante. Uma sociedade que vive para o sextou é uma sociedade que vive sempre em fuga daquilo que está fazendo. Então quem trabalha para o sextou, trabalha para as férias, trabalha para o dia de pagamento, trabalha para o fim do ano, no final das contas trabalha para morrer, porque ela não está aproveitando o percurso, não está trilhando o percurso que tem propósito. Então um dos princípios que nós queremos desmontar aqui hoje, em nome de Jesus, é retomar esse lugar de um trabalho que está junto com o propósito. Ok? Ficou claro essa questão do tripalium? Sim ou não? Sim? Mas vamos lá então, uma outra definição de trabalho é um termo que no italiano ainda é assim, alguns idiomas latinos ainda é assim, que é o lavoro. Lavoro, ok? Essa definição de lavoro vem nitidamente de lavoura, ou seja, de plantar, do plantio. Né? Então quem trabalha na lavoura trabalha onde? No plantio. Vem do termo de lavor, lavrar a terra, que deu origem à palavra labor, laboral, né? Laborar, que também é utilizado para usar o arado especificamente, ou, por exemplo, para lavrar uma escritura. Quem já comprou ou vendeu uma casa já lavrou uma escritura. Né? O que é isso? É algo que eu trabalhei para conquistar e, portanto, eu vou ter esse trabalho de escrever aquilo que eu já fiz. Então, labor. Me parece um pouco melhor do que tripalium, não parece para vocês? Né? Já não é tão dramático assim, né? Um castigo, né? Já é algo que pelo menos tem sentido, tem algum sentido. Vamos para mais um outro termo. Próximo termo que nós vamos ver é o opus. Tem algum músico aqui? Sim? Opus. O que é opus? Vem de, aliás, dá origem à palavra ópera, obra, ok? Ou seja, é um trabalho feito de tal forma que exigiu muito conhecimento, exigiu muita dedicação de alguém. Escrever uma música já não é fácil, escrever uma ópera é muito mais complexo. Então, opus é algo feito, um trabalho feito com muita dedicação, um trabalho feito com muito esmero, com muita força. Daí que no interior ainda se usa, às vezes, obrar para defecar. Quem for mais antigo aqui vai lembrar disso. Né? As pessoas iam ao banheiro para obrar, ou seja, defecar. Ok? Porque é algo feito com algum esforço. Mas, então assim, melhorou mais um pouquinho ou não? Tá mais bonitinho, né? Já é uma música, alguma canção, né? Uma coisa mais elaborada. Ok. Vamos para o próximo. Nós temos o termo cultura. E aí nós vamos conectar trabalho e cultura. Cultura vem da palavra colo ou colere, que significa a mesma coisa, cultivar. Por isso que no interior nós temos a cultura da cana-de-açúcar, a cultura da beterraba, a cultura da cenoura, a cultura de plantio. Cultura significa também plantar, culturas agrícolas. Mas com o passar do tempo nós aplicamos esse termo a tudo aquilo que é feito por mãos de homens. Tudo aquilo que nós fazemos nós chamamos de cultura. Então a nossa língua faz parte da cultura, a forma de pensar faz parte da cultura, a forma de trabalhar faz parte da cultura. Afinal de contas, alguém que trabalha no Brasil fazendo a mesma profissão que em Portugal, por exemplo, trabalha de uma forma diferente. Por quê? Porque apesar do idioma ser o mesmo, nós pensamos de um jeito diferente, sim ou não? Ok? Então, cultura é tudo aquilo que é extracorpóreo, tudo bem? O jeito que nós conversamos, o jeito que nós pensamos, o jeito que nós até andamos, nos relacionamos, são elementos culturais. Por quê? Demandam história, demandam o nosso hábito de convivência social, por isso que nós dizemos que cultura é algo intrinsecamente ligado à identidade do ser humano. Animais não têm cultura, ok?
Um peixe é peixe, faz as mesmas coisas de peixe no hemisfério sul, no hemisfério norte, não muda nada. Então, cultura é algo intrinsecamente humano. Então, tudo que foi semeado e colhido pela humanidade ao longo da nossa existência constitui a nossa cultura. Quando começou a ser construída a nossa cultura? Na Europa, nos índios, nos indígenas aqui do Brasil, ou nas populações que foram trazidas da África. Nossa cultura remete a tudo que foi construído por essas pessoas que nos deram origem. Toda a produção material e não material da humanidade também é classificada como cultura. Portanto, o que vocês fazem ao escrever é cultura, ok? Produção material e não material. Então, material, pinturas, esculturas, tudo isso é produção material, ok? Cultura. Produção não material, a forma como nós falamos, aquilo que é intangível, ok? Aquilo que são as ideias, faz parte da cultura. Assim, todo o trabalho que nós fazemos, incluindo as suas formas de produção, são construções culturais. Eu estive em Angola algumas vezes em missão e lá me chamou muito a atenção a forma como as mulheres varriam a casa, pelo menos há 10 anos atrás, quando foi a última vez que eu fui lá. Elas varrem a casa numa posição muito estranha. Elas pegam uma vassoura com uma haste pequena, um cabo pequeno, e ficam nessa posição. Isso me parece muito incômodo. Mas eu cheguei à conclusão que não dava para ensiná-las, porque elas fazem desse jeito. Então percebam que até a forma de fazer o trabalho é cultural. Tudo bem? Então é muito interessante nós entendermos a amplitude daquilo que nós fazemos. Ficou mais bonitinho ainda, não ficou? Que chique, né? Cultura. Nós estamos trabalhando fazendo cultura. Legal. Pode passar para o próximo. Só que tem um problema. Tudo que nós fazemos está debaixo da maldição do pecado. Lembrando que é algo muito interessante que Deus criou o Éden. Marque aí Gênesis 2,15. Tomou o Senhor Deus o homem e o colocou dentro do jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, lavrar o Éden não era um castigo, porque isso é antes do pecado. Entenderam? Então, nós temos um outro erro conceitual, que é dizer que o trabalho é um castigo dado por Deus, foi o castigo dado por Deus para Adão. Isso é uma mentira. Ok? O castigo foi que a partir do pecado, Adão lidaria com espinhos, com suor, com cansaço, com empecilhos no trabalho que ele tinha que fazer. Mas Deus colocou Adão dentro do Éden para lavrar o jardim. Lavrar o jardim. E aí nós vamos expandir um pouco isso. O homem pecou. E aí, pode passar para o próximo? E no pecado nós vemos 4 grandes rupturas. 4 desconexões aconteceram no pecado de Adão. E elas são trazidas e nós carregamos essas desconexões até o dia de hoje. Todos nós herdamos essas desconexões. Quais são elas? Primeira, desconexão espiritual. O homem perdeu o relacionamento que ele tinha diariamente com Deus. A partir do pecado nós precisamos ter um esforço intencional para termos esse relacionamento com Deus, que seja numa pequena amostra, mas igual era, não temos mais. Não temos mais a capacidade sequer fisiológica, física, de nos relacionarmos com Deus como Adão se relacionava. Segunda desconexão ecológica, entrou a morte. Não apenas na humanidade, mas em toda a natureza entrou a morte. A partir dali, animais passaram a morrer. A partir dali, a nossa biologia foi alterada e nós passamos a morrer. Então é uma desconexão. Próxima desconexão social. Quando Deus pergunta para Adão, Adão, o que você fez? O que ele disse? Não fui eu, foi a mulher que você me deu. Botou a culpa na mulher e em Deus. Quando Deus pergunta para Eva, o que você fez? Não foi a serpente. Então ali já existe uma desconexão social que também nos acompanha até hoje. Nós tendemos a não assumir as nossas culpas. Ou pelo menos a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E fazemos muito isso. Desconexão social. Por fim, desconexão psicológica. Deus pergunta, Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava? Sabia. A pergunta é, Adão, onde você está com a cabeça? Onde está o seu espírito? Onde está o seu entendimento, sua cognição, seu intelecto para fazer o que você fez? Você entendeu o que você fez? Essas 4 desconexões nos trazem consequências práticas. Próximo. E aqui nós precisamos abrir um parênteses para analisar quais as consequências disso, porque elas tocam diretamente o nosso trabalho, como escritores, como produtores de cultura. A primeira desconexão, a desconexão espiritual,
ela nos traz um problema em relação à nossa adoração. O ser humano foi criado por Deus com um atributo, que é o atributo de adorar a Deus. Então nós fomos criados para adoração. Nós, que eu digo humanidade, sejamos nós cristãos, crentes ou não, todo ser humano foi criado para adorar. Então todo ser humano adora, sempre. Você pode pensar aí, não, eu conheço um ateu que não adora. E aí nós vamos entender 3 tipos de adoração que existem, 3 objetos de adoração. Primeira adoração, a Deus, ou a um Deus, seja ele o Deus verdadeiro ou um Deus falso. Então todos os homens vão adorar, ou a um Deus, verdadeiro ou falso, ou a um objeto, seja pessoa ou objeto, então alguém. Então tem pessoas que adoram seu próprio carro, suas posses, aquilo que trabalhou para conquistar e fica retroalimentando essa adoração. Ou uma pessoa mesmo, um ídolo. Terceira, adoração de uma ideia. Então o ateu que você conhece, ele adora uma ideia. E você deve concordar comigo que esse ateu muitas vezes é mais crente na crença dele do que muitos de nós. Porque ele defende aquele objeto de adoração dele, aquela ideia que ele defende com muito vigor e ele é muito crente. Ok? Então o homem sempre vai adorar alguém, alguma coisa ou uma ideia. Aceito, tá? Aquela palavra, Adão foi colocado no jardim para o lavrar, é a palavra avod do hebraico, ou avodá, dependendo de como a gente interpreta. Avod. Avod é então o mesmo termo utilizado para trabalho, no sentido de serviço, tá? E também para adoração. E é interessante que, como nós falamos culto em inglês nós não vamos no culto, nós vamos no, como se coloca lá no programa da igreja. O worship é mais a comunicação, né? O estilo, né? Service. Entenderam por que é service em inglês? Por quê? Porque é a mesma palavra, a mesma origem de culto e de serviço, trabalho, ou seja, é o que o levita realmente fazia. Lembre-se que o trabalho do levita não era o trabalho romantizado, né, de tocar. Não, o trabalho do levita era pegar um animal, matar esse animal. Quem já foi ver matar um animal sabe que isso não é algo muito fácil de se fazer. Era desmontar esse animal inteiro, tirar os órgãos, preparar esse animal. Então é invisível, ele está em nós, através do Espírito Santo, nos capacitando e nos dando a competência, a capacidade, aqui a competência no sentido de capacidade de podermos criar alguma coisa. Se criarmos qualquer coisa, é por Ele e para Ele. Nós não podemos perder essa dimensão do trabalho. Salmo 150, verso 6 diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Tudo foi feito para adorar. Os animais adoram o tempo todo, as árvores adoram. O salmista diz que as estrelas adoram ao Senhor. Como? Com a sua própria existência, com o seu próprio brilho. O que a estrela faz? Brilha. O que você faz? Deve adorar ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, adore ao Senhor. Próximo. Vamos redimir a segunda instância. Vamos redimir o cultivo, ou seja, o que nós fazemos para trabalhar. Como eu já disse, tudo que nós fazemos também é culto. A pergunta é, para quem eu estou fazendo? Se eu faço alguma coisa para um resultado financeiro, eu preciso tomar cuidado, porque pode ser que eu esteja fazendo em culto a Mamon, em culto a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Aí você fala, pastor, mas você disse no começo que dinheiro não é pecado. Exatamente, dinheiro não é pecado. Agora, buscar adorar ao dinheiro, o amor ao dinheiro, isso sim se torna pecado. Qual é o nosso desafio? Aquilo que Deus nos deu como criatividade, se foi Ele que deu, se eu coloquei de volta para Deus, porque tudo que Deus dá, nós devemos devolver a Ele. Então a criatividade que Ele te deu não diz respeito a você. Você não é tão bonitinho ou tão bonitinha que Deus falou, olha, você é a última estrelinha, a última bolachinha do pacote, toma. Não. Eu entendo que a graça de Deus está derramada sobre um ambiente, sobre uma região, sobre uma geração. E qual é o nosso exercício e desafio? Entrarmos debaixo daquilo que Deus está fazendo. Quando nós entendemos isso e devolvemos para Ele a criatividade que Ele nos deu, você pode ter certeza que Ele é o Deus de toda a criatividade, Ele tem mais para te dar. Quando eu não olho para isso como uma potencialidade apenas de recursos financeiros, Ele vai me dar a criatividade e os recursos, porque Ele é o mesmo Deus que
que dá criatividade e que sustenta a criatividade. Então, se está faltando recursos financeiros, nós precisamos rever o nosso culto e o nosso cultivo. Pode ser que nós não estejamos utilizando a criatividade que Deus nos deu para cultuar a Ele. Que nós possamos entender isso. Nós estamos aqui redimindo cultura, redimindo o cultivo. Então, o trabalho criativo é uma centelha da criação divina no homem. Nós temos a capacidade de criar, nós não temos, aliás, a capacidade de criar, então, ex nihilo. O que é isso? A criação de tudo a partir do nada. Agora está tendo uma convenção aqui de TDI, né, Design Inteligente, aqui no Mackenzie, né? E aqui nós estudamos como que a não vida gerou vida. Todo o livro de biologia lá do ensino médio traz a primeira lei da biologia, lei da biogênese. Toda a vida gera vida. Né? Todo o livro de biologia começa criacionista. Você vira para a página 2 e ele vira ateu. A não vida gerou vida. Ok? Então, que o Deus Criador esteja dentro de nós de forma abundante. Essa deve ser a nossa oração. Através dele, nós podemos explorar universos jamais explorados. Através dele, nós podemos ir a lugares que nunca foram vistos por olhos humanos. Através dele, nós podemos falar e criar idiomas que nunca foram falados. Isso já aconteceu na vida de muitos escritores. Pode acontecer na minha vida e pode acontecer na sua vida também. Então, antes de começar a escrever, pegue aquela ideia que surgiu no seu coração, na sua mente e submeta, devolva isso a Cristo. Deixe que Ele aprimore e que Ele continue fazendo aquilo que Ele começou a fazer na sua vida. Submeta isso a Cristo. Próximo. Aliás, em Hebreus 11:3 nós lemos, né? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os mundos, está no plural. Então nós somos capazes de criar mundos novos, totalmente inexplorados, se nós acessarmos esse lugar na mente de Cristo. Amém? Próximo ponto que nós precisamos redimir, então, é o culto, que talvez seja a dimensão mais difícil de redimir. Por quê? Porque nós nos reunimos em nome de Jesus. Nós abrimos os cultos, os momentos litúrgicos em nome de Jesus. Então parece que a gente não tem que pensar sobre isso, porque já é para Ele. Mas será que sempre é para Ele? Será que todo o livro cristão foi escrito para Cristo ou sobre Cristo? Eu sempre digo que muitas igrejas deveriam ser fechadas porque não foi Deus que abriu e muitas empresas deveriam ser mantidas abertas ou reabertas porque foram dadas por Deus para empresários. Mas infelizmente a gente cria uma cultura de que a única forma de fazer alguma coisa para Cristo é se tiver o nome de Cristo na frente, se for uma igreja. Não. Escrever uma notícia em um jornal, em um periódico, pode ser algo que seja redimido e seja para Cristo, porque é uma expressão da verdade. Toda notícia que a gente lê traz a verdade? Sim ou não? Não. Então aquilo que não expressa a verdade é uma obra do anticristo. Por quê? Nós acreditamos que existe uma verdade. Essa história que existe a minha verdade, a sua verdade, isso é uma grande mentira. Porque se existe uma verdade e outra verdade, se esse conceito for a verdade, então existe pelo menos essa verdade. Ok? Então uma notícia falsa, uma notícia que não extrai a verdade de um acontecimento, ela é um trabalho anticristão. Então ser um jornalista que expressa a verdade, que tem o cuidado de comunicar a verdade, é um trabalho profundamente cristão. Valeu, até a próxima. Que a nossa vida não seja assim. Que sentar na nossa escrivaninha, que sentar no nosso computador para escrever uma nova história, seja um momento de conexão com Deus. Mas você pode dizer, não pastor, mas eu não escrevo só sobre ficção, eu escrevo sobre não ficção também. Que a expressão da verdade esteja na ponta dos seus dedos e na sua mente, porque a expressão da verdade me mostra o quanto você carrega de Jesus Cristo a verdade dentro de você. Nós acreditamos na verdade não apenas como um conceito filosófico, mas nós entendemos que a verdade é uma pessoa, tem nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Por qual motivo nós cultuamos? Muitas vezes o motivo do nosso culto também não é Cristo. Muitas vezes é só o costume de ir na igreja. Então, não fui na igreja no domingo, parece que falta alguma coisa. Será que eu estou indo na igreja por costume ou estou indo para adorar a Deus? Perceba que o culto de Caim e Abel, ambos foram para Deus.
Percebam que Deus se preocupou mais em se comunicar com Caim do que propriamente com Abel. Caim matou Abel e aí Deus vem e fala com Caim de uma forma incrível. Caim, o que você fez? Aliás, antes de Caim matar Abel, Deus diz: Caim, se você ofertar de novo, eu não vou atender o seu culto? Ou qual é a diferença? O que Deus está mostrando? Caim, o seu coração não está cultuando. Se nós formos olhar ali, nós vamos ver que Abel trouxe a primícia do que ele fez, do trabalho dele. E Caim, ao cabo de dias, ou seja, Caim trouxe o que restou, o que sobrou. Já era uma oferta que não era primazia daquilo que Caim tinha produzido. A gente fala sobre isso em relação, quando nós ensinamos sobre o dízimo. Deus não quer os seus 90% e também não quer os seus últimos 10%. Na verdade, Deus não precisa de nada nosso. O que nós devemos entregar a Deus? A primazia daquilo que somos, da nossa inteligência, daquilo que temos. Quando nós devolvemos isso para Ele, isso só mostra que nós entendemos que Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Então, que Ele esteja em primeiro lugar nas nossas produções, em nome de Jesus. E a grande diferença é falta de fé. Nós lemos lá em Hebreus 11:1. Pode passar para o próximo, que a gente vai falar sobre redimir então a cultura. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Coisas que não podemos ver faz parte do nosso universo, certo? Ok? Coisas que não podemos ver também faz parte do universo da ciência. A ciência se preocupa em desvelar, em revelar coisas que nós não podemos ver a olho nu ou entender em uma visão mais superficial. Versículo 2, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. As pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Opa, isso está me falando sobre cultura. Por quê? Porque tudo que foi produzido por mãos de homens é cultura. Verso 3, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Isso é mais ciência, isso é mais cultura. Verso 4, eu quero falar sobre ele. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Lembra do sacrifício? Service? Ok? Melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Alguém que escreve um livro, e eu falo que na educação esse é um grande motivo de eu trabalhar com a educação, é tentar alcançar um lugar do superpoder do Logan. Lembra do Logan? Qual que era o superpoder do Logan? Ele só era forte? O que ele fazia? Qual que era o... Se curava, ele não morria. Então ele curava, as suas feridas eram curadas e ele continuava vivo. Eu acho que como nós fomos feitos por Deus para não morrermos, existe uma centelha e um desejo de não querer morrer. E um escritor, ele traz isso no seu coração. Para que você escreve um livro? Para deixá-lo. Para depois da sua própria existência. Abel, através da fé, deixou uma voz que clamava até o escritor de Hebreus testificar isso. O escritor de Hebreus então diz: por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Que o Senhor venha acender a fé verdadeira dos nossos corações, para que depois da nossa existência, a nossa voz de clamor ainda continue falando e testificando o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma cultura redimida só é possível através da fé, portanto. Pelos olhos da carne, e aqui é algo muito importante, pelos olhos da carne, nós só podemos ver o passado. Sabiam disso? E isso toca muito o que nós fazemos. Por que isso? Porque existe um delay entre o que os nossos olhos captam de informação e o processamento do nosso cérebro. Nós enxergamos com o cérebro, em última instância. Entre a captação da luz na nossa retina e o processamento daquilo que nós vemos, existem 2 milissegundos. Por isso, nós somos incapazes de enxergar no presente. Nós sempre enxergamos no passado. Nós estamos vendo com um delay de 2 milissegundos. E isso é passado. Deu para entender? Por isso nós temos esse apego com o que já passou. Ah, no passado era melhor. A paçoquinha era mais gostosa quando era criança. Tudo era melhor. A comida da avó era muito melhor do que a de hoje.
do que é que eu como hoje. Mas a Bíblia já nos disse hoje que nós não devemos dizer dos dias passados que eles eram melhores, porque isso não é dado aos sábios. Para que nós possamos ver o presente, nós só podemos vê-lo pela ação do Espírito Santo, que nos revela o que está escondido, que não é visível aos olhos dos homens. Então que o Senhor nos dê revelação do Espírito Santo, para que nós possamos também ler a atualidade, ler a sociedade hoje, para que nós possamos entender em que mundo nós estamos. E isso só somos capazes de fazê-lo através do Espírito Santo sobre nós, para que Ele nos dê discernimento sobre o que existe. E para ver o futuro, nós só podemos ver através dos olhos da fé. Então, na carne, nós lemos e vemos apenas o passado. O Espírito nos dá condições de enxergarmos o presente, mas a fé nos dá condições de enxergarmos o futuro e aquilo que ainda não existe. Que o Senhor renove a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. Mas hoje em dia existem muitas fés. Passa para a próxima, por favor. E nós lidamos com isso sempre. Eu e a minha filha estávamos andando aqui no campus e, pelo menos até antes de ontem, tinha ali em uma das praças uma montagem, né, artística ali, hindu, não sei se vocês viram, né? E a gente ficou tentando descobrir o que fazia uma montagem hindu dentro de uma universidade cristã. Se estava ali apenas para comunicar, ok, mas estava muito grande para isso. Existem muitas fés hoje. A gente tem que tomar cuidado para não fazer um trocadilho infame, né? Existem muitas fés hoje. Mas a fé que nós entendemos é o firme fundamento naquilo que nós não vemos. Mas hoje pessoas têm firmes fundamentos relativizados e fluidos. E elas têm certeza absoluta disso, que tudo é fluido. E nós estudamos isso na filosofia. Tudo é fluido. O amor é fluido, os relacionamentos também são. E assim não existem mais marcos. E a Bíblia nos diz e nos alerta, não removam os marcos antigos. Hoje os marcos estão todos removidos aparentemente. O que era fixo não é mais, tudo é fluido. A verdade, entretanto, existe e se sobrepõe a essa fluidez. Ainda que nós não queiramos acertar a verdade, mas ela tem um peso sobre a existência e ela sempre vai se colocar de forma real e presente. Então, sobre todos os entendimentos e leituras de mundo, a verdade sempre irá prevalecer. Só que existe uma coisa muito interessante, a verdade não dialoga com a lógica. Sabe aquele meme? Tem coisa que você só acredita vendo, mas vendo você não acredita? Já ouviram isso? Por quê? Porque tem coisa que você olha e fala, não é verdade, não é possível. Ninguém ia imaginar isso. A verdade não dialoga com a lógica. A mentira, sim. A mentira precisa fazer sentido para que as pessoas acreditem nela. Mas a verdade não dialoga com a lógica humana. Mas ela sempre se sustenta na realidade que é comprovada e provada através do tempo. Homens que desejam ser deuses, eles criam verdades, entre aspas. Mas nós, pode passar para a próxima, nós servimos a um Deus que se fez homem para nos amar e morrer por nós. E nós não podemos perder isso de vista. Nós precisamos entender que a próxima geração, e aqui eu sempre falo da próxima geração e não da nova geração, porque nova me diz de algo que foi escrito agora, que veio do nada. Gerações sempre nós temos a próxima. Por quê? Ela é consequência das escolhas da geração anterior. Então não existe uma nova geração, existe uma próxima geração. Então isso parece um detalhe pequeno, mas muda tudo. A próxima geração é resultado das escolhas que a geração atual e as anteriores fizeram. A próxima geração está sendo altamente impactada por homens que desejam ser deuses. E nós precisamos entender isso e corrigir essas comunicações. A próxima geração está muito ameaçada por esse cenário. E nós devemos mostrar um caminho para essa próxima geração que não apenas termine em Cristo, mas que também comece em Cristo. Que não apenas comece em Cristo, mas também termine em Cristo. E isso muda tudo. Porque muitas vezes nós pregamos apenas o que a religiosidade nos leva a pregar. E quando eu digo pregar aqui, eu estou dizendo não apenas de púlpito, porque nós não precisamos de um púlpito para pregar. O púlpito de um professor é a sala de aula, é a lousa. O púlpito de um escritor é um livro. O púlpito de um apresentador de podcast, o púlpito de um apresentador de programa, de rádio, de televisão, o que quer que seja. A pergunta é, qual é o seu púlpito? Onde Deus te colocou?
Amém? Nós somos pontes. E é por isso que eu escolhi a ponte aqui para ligar passado, presente e futuro. E eu entendo que a FEFIC é uma ponte. Esse ambiente que nós estamos é uma ponte. E a ponte ela tem um conceito muito interessante. E a Igreja Católica foi muito feliz ao escolher um termo para o maior sacerdote da igreja deles. É o pontífice, que é o termo dado ao Papa. O que é o pontífice? É alguém que é ponte. A Rainha Elizabeth, ela tinha lá na Scotland Yard, eles tinham alguns termos, eles têm ainda alguns termos, para quando morre o soberano. Quando morreu a rainha, a notificação foi, caiu a ponte de Londres. Por quê? O rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra anteriormente, o rei é o chefe também da igreja anglicana. Ok? Então aos mais altos é dado, aos mais altos governantes nessas estruturas é dado o nome de pontífice. Mas nós vivemos um tempo de que nós somos reis e sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Existe um governo dado e atribuído a nós. Por isso nós precisamos entender que nós somos pontes. A pergunta é, o que nós estamos conectando? E aí você pode dizer, não, mas isso é muito utópico. Não, isso pode ser colocado em cima de qualquer profissão. Um mecânico, ele conecta um carro que não funciona ao ideal de um carro que funciona. Uma faxineira, uma diarista, ela conecta um lugar desorganizado e sujo a um lugar organizado e limpo. Por quê? Porque os princípios do reino de Deus são ordem, propósito e abundância. Tudo que Deus fez, Ele colocou em ordem. Tudo que Deus fez tem um propósito. Tudo que Deus fez é abundante. Assim era no Jardim do Éden, assim é no reino de Deus. Então que nós sejamos pontes de pessoas que não conhecem a Deus a um lugar onde eles conheçam a Deus. Como que Deus te capacitou para isso? Você é um autor de histórias? Conecte pessoas com a verdade. Ainda que elas passem por um longo lugar de uma longa história, mas que a ponte seja estabelecida e que conecte pessoas a Deus. E aqui, ali no cantinho, eu coloquei um sinal. Qual que é aquele sinal? O que representa aquilo ali? Lá no canto. A Rosa dos Ventos. Onde nós enxergamos a Rosa dos Ventos? Que objeto? Numa bússola. Eu coloquei essa bússola aí. Pode passar para o próximo. Por quê? Porque existe uma bússola sobre as nossas vidas, e a bússola sobre as nossas vidas é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho ele não funciona como um mapa especificamente, mas ele funciona como uma bússola. Por quê? Qual a diferença de um mapa para uma bússola? O mapa nos mostra que tem que virar na segunda direita, na terceira esquerda e assim vai. A bússola não, ela só diz, é para lá. Ela nos avisa que tem uma montanha, 3 rios e coisas no meio. O Evangelho é uma bússola para nós. Ele nos aponta. Só que o caminho, ele é diverso para mim e para você. Muitas pessoas dão voltas enormes em vales, em montanhas. Sofrem coisas que outras não sofrem para passar essa ponte, para chegar num lugar onde Deus tem preparado. Essa moral que o Evangelho traz não é apenas para agora. Ela também é para o futuro. E o Deus que escreveu a Bíblia é um Deus atemporal. Então não tinha a tecnologia que tinha quando o Evangelho foi apresentado, mas o Evangelho é atemporal, ele serve para hoje. E eu trouxe aqui uma bússola. Essa bússola serve para o nosso mundo, não serve? Tranquilo? Enquanto tiver polo norte magnético, está funcionando bonitinho. Só que a pergunta é a seguinte, pode passar para a próxima. Será que nós queremos guiar os nossos leitores apenas nesse mundo? Apenas no mundo caído lá do Éden, de Adão? Ou nós queremos levar os nossos leitores a um lugar maior? E aí eu não sei se você assistiu Star Wars, mas se você assistiu, você vai lembrar da bússola interestelar. E eu até trouxe a minha aqui, a bússola interestelar. Eu gosto de brincar de brinquedos. Minha filha fala que eu vou assistir um filme e fico com os brinquedos assim na mão. Por quê? Pode passar para a próxima. Se nós quisermos andar entre as estrelas, as referências dessa Terra são inúteis. Para navegarmos entre as estrelas, o polo norte magnético da Terra não quer dizer nada, não quer dizer muita coisa. Onde nós queremos navegar? Para onde queremos levar os nossos leitores? Onde nós queremos conectar a cultura que o Senhor nos deu?
Se nós quisermos, pode passar para a próxima. Se nós quisermos, e aqui eu quero trazer alguns pensamentos para você. Se nós quisermos refugir como as estrelas para sempre no firmamento, devemos ensinar a justiça a muitas pessoas. Nós vemos isso lá em Daniel. Esse é o meu texto áureo para trabalhar com educação. E serve também para nós, quando escrevemos arte, quando escrevemos nossas histórias, quando escrevemos os nossos livros. Próximo. Se você quiser que a sua voz continue ecoando como a voz de Abel, ofereça um culto, um cultivo e uma cultura agradável ao Senhor. Um culto, um cultivo e uma cultura agradável ao Senhor. Que nós não nos restringamos apenas ao nosso culto litúrgico, mas o nosso ato de escrever deve ser entendido como um culto ao Senhor. Atender uma pessoa ali embaixo, conversar com um leitor, com uma criança, deve fazer parte do nosso culto. Quando nós entendemos isso, nós estamos fazendo, muitas vezes, não estamos atendendo uma criança, mas nós podemos estar atendendo uma nação na visão do Senhor Jesus. E isso muda tudo. Sabe aquela frase, você não sabe com quem você está falando? Que muitas vezes serve para dar carteirada em alguém? Quando você for conversar com uma criança, com uma menina que brilha os olhos ao enxergar o autor, a autora de um livro, você não sabe com quem você está falando. Você não sabe o que Deus pode fazer na vida daquela criança, através do que Deus já te deu para escrever. Que a nossa cultura e o nosso cultivo sejam redimidos ao culto verdadeiro, ao Deus verdadeiro. Pode passar para a próxima. Sua cultura não deve apenas entreter, ela deve discipular. Vou repetir, a cultura que você cria, não deve apenas entreter. Não pode ser apenas uma história. Não pode ser algo que seja apenas prazeroso de se ler. Você deve ter a intenção, a concepção e a certeza de que você irá discipular. Isso tem que te trazer um peso de responsabilidade. De que forma você está discipulando através daquilo que você escreveu? Quais as consequências de ler o que você escreveu? Quando alguém lê o que você escreveu, em que ela será alterada em sua essência, na sua vida, no seu pensamento, a partir da leitura que você proporcionou? Ok? Hoje eu comi... O que eu almocei hoje? Nem lembro o que eu almocei. Sei lá, almocei carne. Vocês não estão vendo um bife aqui falando para vocês, estão? Nem um boi, nem uma vaca. Entretanto, apesar de eu não ter me transformado naquilo que eu comi, o que eu comi agora faz parte de quem eu sou. Isso se aplica também ao que nós comemos culturalmente. A música que nós ouvimos não faz com que nós nos tornemos a música. Entretanto, ela passa a fazer parte da